gamificando o nosso ambiente. Andruzon, por favor, vamos subir ao palco. Andruzon, entrar em modo de palestra, por favor. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Francisco Tupi. Eu fui convidado para falar de gamificação. A palestra Gamifique Meu Negócio. Como a gente sabe, gamificação é algo muito amplo, é algo que tem uma grande dubiedade de sentidos, confunde com ARG, confunde com o próprio videogame, gera uma série de modismos. Então a proposta aqui é o quê? É a gente falar daquilo que faz um jogo ser um jogo, como que surgiu a gamificação, estratégias legais e também chegar a pôr uma semente de criatividade, seja qual for o negócio, qual for a questão de startup que venha a ser desenvolvida. Então basicamente quando a gente fala de gamificação para negócios, existe um modelinho muito padrão. O empregado, o cliente e os parceiros. Se você seguir esse modelinho, dá tudo certo. É ou não é? Quando a gente vê falar de gamificação, não fica quase tudo meio que parecido? Então, se você colocar diversão, o jogo já tem diversão naturalmente. A competição, que aguça, né? Mas tudo isso, você pode ter em um aplicativo gamificado, ou você pode ter num jogo por si só. A ideia é entender qual que é essa diferença entre o videogame e a gamificação e como isso pode trazer algum impacto diferente no negócio. Considerando que questões como feedbacks constantes, a concentração, tudo aquilo que traz o jogo, você consiga até desenvolver uma questão de emancipação e não uma questão de condicionamento. Por exemplo, não é porque a coisa parece um jogo que ela é. Não é porque ela diz que ela é divertida que ela é. Por exemplo, Farmville. Farmville cria na cabeça das pessoas um conceito chamado tempo morto. Se você plantar melancias à meia-noite e ela fica pronta às 4 da manhã, você acorda às 4 da manhã para colher ela. E isso não é piada. Uma série de consultórios de psicólogos, psiquiatras começaram a ter clientes que acordavam de madrugada para colher melancia. E aí o psiquiatra, uma vez conversando com o psiquiatra, falou: mas o que você fala para não perder o cliente ou para abrir a cabeça dele sem ele ficar chateado contigo? Ele fala assim: eu planto amora. Então o que acontece? O jogo ele gera um comprometimento por si só. Mas aí a ideia é ir muito além desses modelos, né? Aí quem conhece esse senhor da foto? Alguém conhece? Então tá bom. Esse senhor liga pra você e fala assim: gamifique o meu negócio. Aí você nem pergunta o que esse distinto senhor de gravata borboleta faz da vida dele e você começa a gamificar o negócio dele. Você não precisa nem saber o que ele faz, né? Você vai criar badge, você vai criar algum plano de fidelização e você vai criar alguma coisa que enalteça a imagem dele para gerar competição. Lembrando que enaltecer a imagem é o plano do funcionário do mês, o McDonald's já faz isso há décadas. Lembrando que planos de fidelidade já existem há muitos anos, não é verdade? E badge? Badge, basicamente, dimorfismo visual. Se você parar para pensar, genótipo mais meio ambiente dá fenótipo. Variação visual existe na natureza há muito tempo, é ou não é? Então, por exemplo, você entra num dojo de arte marcial, você vê aquele faixa preta e você fala: ó, isso aí é casca grossa. Você tá na natureza, você vê uma cobra coral, ó, vermelho, preto, ela já veio com o badge do perigo. Se você vai num grupo de escotismo e vê aquelas medalhinhas, né, cirurgia cerebral, doutorado pós-nuclear do escoteiro, aquele cara é bom. Na verdade, o que a gente tem hoje, a gente tem uma série de neologismos que servem para falar aquilo que já existe, né? Um bom termo que define a gamificação, o Ian Bogost, que é um extremo crítico da gamificação, fala que é apenas uma maneira de você pegar e fazer comunicadores e entenderem o que é um videogame, né?
Porque uma série desses jogos que foram considerados gamificados, eles já existem desde o século XVIII. Vocês lembram no Japão, quando saiu essa história, 2010, maio de 2010, a privada que você controlava com a urina? Vocês viram isso? Então você ia no pipi room lá, aí você fazia xixi. E aqui tinha uma tela. E aí conforme o jato da sua urina, você fazia pontos, você tinha um alvo, né? E aí, qual que era a ideia da SEGA? Colocar anúncio para até quando você estivesse fazendo pipi, você ter anúncio. Ou seja, em vez de joystick, você tinha o quê? Seu pipi. E aí, o que acontece? Mas isso, nossa, que inovação. Eu não sei agora qual país da Europa tem um mictório bem antigo, que se você olhar bem, se é Holanda ou na Bélgica, e tem umas mosquinhas. E aquele mictório era de um quartel. E para que tinha mosquinha no mictório? Para os soldados não errarem a mira. Então você deu uma mira. Mas aí a gente traz aquela discussão. Emancipação ou condicionamento? A pessoa fez aquilo porque ela não queria mijar no chão? Ou porque ela não queria urinar fora da privada? Enfim, esses conceitos de jogos, eles estão na condição quase da entidade biológica. É uma coisa pré-lógica. Toda e qualquer criança que a gente conhece não vai brincar de achô, não tem algumas brincadeirinhas que a própria criança começa a se conhecer? O jogo está na próprio DNA, é antes da própria lógica, né? E aí, tudo bem, você falou lá conversou com esse senhor, ele pediu para gamificar o negócio, você criou badge, achievement, criou um plano de fidelidade, alguma coisa que enaltecesse os funcionários dele e game over, acaba a gamificação, vamos todos felizes para casa, certo? Não. Vamos examinar bem, vamos entender como isso surge e como a gente pode utilizar. Basicamente, hoje nos negócios, a gente tem uma cadeia de produção associada à tecnologia. Cadeia de produção condiciona o quê? A mais-valia. Quanto mais encoberto for a sua cadeia de produção, ou quem mais controlar a cadeia de produção, mais vai ganhar dinheiro. Certo ou não certo? Por exemplo, uma das empresas mais ricas hoje do mundo, da juventude aí, Red Bull. Quanto custa um litro de Red Bull para fazer? Eu não sei. Mas eu só sei que o sócio minoritário, que era o tailandês, é o homem mais rico da Tailândia. A ponto de ter toda uma questão da cultura da atenção, games, vídeos, a cultura da audiovisual, os sites. É uma economia que se vale da onde? Da atenção. Se eu assisto, se eu estou, se eu pertenço, logo, a partir daquela atenção, eu gero capacidade de realizar trabalho, vulgo, nesse caso, dinheiro. A tecnologia, ela sendo ubíqua, ela sendo pervasiva, então você está mexendo no seu computador, aí você vai no banheiro, aí você vai trabalhar, aí você está no carro, ela está acompanhando você todo o tempo. E hoje, até as coisas que não têm tecnologia, elas já estão tecnologificáveis. Por exemplo, vocês já ouviram falar de Web 3.0? Então, Web 1.0, conexão na internet, Web 2.0, a era dos blogs, do Twitter, né? Lembra a história da Xuxa? Minha filha gravou com uma cabra e com uma cobra e todo mundo xingou a Xuxa. É a coroação da Web 2.0, na minha opinião, porque você fala com a TV fala contigo, você pode responder. E a terceira parte é o quê? Os GPS, os QR Codes, né? Esses dias no Japão, teve um salgadinho que foi lançado, que era o preto e o vermelho. E aí quem comprasse mais aquele salgadinho e quem entrasse na rede fazia um exército. E era o salgadinho preto contra o salgadinho vermelho, né? Semelhante agora ao que a gente tem com a escolfolia, né? A regimentação e tudo mais. Então o que acontece? A parte do jogo, a parte da atenção, ela acaba sendo muito mais que uma forma de fazer um merchandising. Ela acaba sendo até uma parte de atrair, manter a atenção do cliente e fazer com que o cliente divulgue o próprio produto, né? Associado principalmente à questão da tecnologia. Aí, quando a gente fala de videogame, por exemplo, a gente estava lá falando da cadeia de produção. Quanto custa uma sementinha de Farmville? Vapor, não é? Quantas sementinhas são vendidas, né? Então essa capacidade de gerar valor, de gerar lucro, né? Com uma... Ó, aliás, pra gente ganhar tempo, Andrew Zoom, a gente vai fazer uma brincadeira daqui a pouco. O Andrew Zoom vai passar distribuindo cartas. Vocês vão receber uma carta e vocês
não olhem a carta. Pode distribuir, por favor. Certo? Qual que é o nome da pessoa que está no jogo e não segue a regra do jogo? Batoteiro. Se você pegar lá no Homo Ludens, no livro do Huizinga, é um batoteiro. Então, não seja um batoteiro e não quebre o ciclo do jogo. Então, vamos lá. Se a gente pegar os jogos de internet e os aplicativos gamificáveis, aliás, qual que é a grande sacada do videogame? O videogame serviu para preparar o mundo para esse tipo de comunicação, para esse tipo de linguagem, como a gente vai ver mais pra frente. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem uma parte de código, de programar o sistema. Aqui a gente tem monitores. Como a gente vai monitorar? Pega a carta e não olha. Põe no bolso, olha para baixo. E aqui a gente tem o feedback em tela. Então a gente tem tudo aquilo que falou. O badge, a fidelização, né? Mas para você ter o que tem na tela, para você ter aquilo que a pessoa tem na mão, aquilo na tela é só o quê? A ponta do iceberg. Só para dar um exemplo de um caso relacionado a esse. Isso aqui foi um jogo que eu fiz para um canal de televisão, que é o seguinte: como que eu consigo fazer um sistema de conversão de dinheiro do real para o virtual? Então ali eu coloco a economia real. Aham. Aqui eu coloco a economia real, aqui a economia fictícia. Onde ela é tangível, ela é intangível. Onde eu tenho status quo, eu tenho desejo. Onde eu tenho a convenção, aqui eu tenho o game. Porque o game, seja ele virtual ou seja ele não virtual, ele é um código. E quando eu entro nesse game, eu aceito que eu vou passar por esse código. Não olhem as cartas, depois vocês guardem elas intactas, que eu vou dar mais palestra, eu preciso delas, viu? Por favor. Aí é o seguinte, o ponto acontece aqui na internet. E a sacada tá onde? O número que movimenta a atenção e a questão dos bens virtuais. O que tem que ficar desse slide, que ele tá pequenininho, é o quê? É isso aqui, ó. Quais são os modelos de negócios na net, principalmente para jogos? Cherry Blossom, Microworking, Gold Farming e bens criados. Ano passado, retrasado, isso virou uma preocupação do Banco Mundial. Questões de recessão, né? As Gold Farmers, os direitos humanos foram lá na China porque tinha muito presidiário jogando World of Warcraft e vendendo ouro, né? E aí o Banco Mundial fez um relatório baseado nisso aqui. Quem se interessou chama-se Knowledge Map. Knowledge Map of Virtual Goods. Então chega lá no Google, digita lá World Bank, Virtual Goods Knowledge Map. Muito bacana o estudo que é feito entre essa relação da economia do videogame, da economia virtual, para a economia real e os impactos que podem vir a causar. Aí quando a gente começa a falar de gamificação, e aí fica aquela coisa dos advogados e os acusadores. Ah, gamificação é modismo, gamificação não existe, gamificação isso, gamificação aquilo. E aí eu estudando, eu achei dois exemplos que a gente pode falar que o homem sempre teve essa pulsão, esse impulso de ver o jogo, uma sociedade movida a jogo. Tá um pouquinho claro, mas vocês conseguem identificar o que é isso aqui? Jardim Suspense da Babilônia. Tem um autor chamado Jorge Luiz Borges, ou Jorge Luiz Borges, como preferir. Ele escreve um conto. Ele é mais ou menos da época do Machado de Assis, é o realismo fantástico. E aí ele fala sobre, na Babilônia, tanto que tem aquela música do Raul Seixas também, a Loteria Babilônia, que a sociedade ela vivia em torno do jogo. O jogo era tão presente na vida da sociedade, da loteria e tudo mais, que as pessoas não jogavam só para ganhar, elas jogavam para perder também. Então a pessoa podia ser sorteada e ficar milionária, ganhar ouro. A pessoa podia ser sorteada e ser presa ou ser morta. E aí o jogo ele torna tanto a questão da sociedade que a cada 10 garrafas de vinho, uma podia ter uma pedra de topázio e o cara fica rico, e outra podia ter uma cobra e ela morrer. E aí um outro aspecto de uma leitura, obviamente que isso aqui não é uma sociedade gamificável, mas é uma leitura do que seria uma sociedade com jogo, é o Tommy. Vocês já viram Tommy? Concorda ou não concorda? Mais ou menos.
Então a gente conversa depois. Mas o que acontece? Foram pegas duas linguagens. A linguagem da sociedade, em si, toda aquela questão da contestação, e a questão do jogo. E aí misturou ainda com a questão do Messias. Como é que seria o Messias que jogasse fliperama? Jogo é código. O que você tá vendo na tela, o cogumelo do Mario, a princesa, aquilo lá é tudo o quê? Códigos baseados em narrativas. E essas narrativas desenvolvem sensos, desenvolvem valores nas pessoas, né? Então acaba sendo uma leitura do jogo ganhando espaço na sociedade. O Tommy dá pra ver, tem inteiro no YouTube. E o Jardim da Babilônia, se bater... Acho que é, se não me engano, Loteria Babilônia, Jorge Luiz Borges, é fácil de encontrar. Quando a gente fala de jogo, seja ele gamificado, não gamificado, ou qualquer coisa do gênero, o jogo só existe... Opa! O jogo só existe porque tem dois conceitos. Em cima, Agon, e embaixo, Paideia. Agon, palavra que deriva da agonia, aquela dureza. Então o jogo ele tem regras. Paideia tem a brincadeira. O jogo, atividade espontânea, feita em momentos de, até então, de descontração, que mistura tanto a questão da regra quanto a questão da descontração. Se não tem regra, não é jogo. Se não tem um esforço espontâneo, não é jogo. Por isso que eu contesto, eu falo. Não é porque algumas coisas se parecem com jogos que são jogos. Na minha opinião, em toda a leitura que eu faço, nos protocolos que eu tenho de game design, eu sigo ali o Farmville e falo, isso aqui não é um jogo. Embora muitas coisas ali sejam criadas em cima daquilo que a gente mostrou da gamificação, né? Pra prender a atenção, pra gerar tempo morto, pra pessoa estar aqui, mas tá pensando na abobrinha dela, né? Então, o jogo sempre se baseia no Agon e no Paideia. Pode ser um jogo de palavras, pode ser um jogo de cartas, pode ser um jogo de videogame, pode ser uma gamificação e também uma palestra que se pretende a falar de gamificação. Então, vamos lá. Eu vou pensar em duas cartas. Quem tirou o valete de copas? Agora olhem a carta, quem tirou o valete de copas? Quem tirou o 5 de paus? Ninguém tirou, vocês já olharam? Estão olhando a carta? Quem tirou a rainha de copas? Quem tirou uma rainha? Levanta a mão. Ninguém tirou rainha? Você tirou rainha? Então vem aqui. E quem tirou o Coringa? Ah, o Coringa sempre tem. Ele é o Coringa. Então é o seguinte. Andros, pode recolher as cartas, por favor? Aí o que acontece? Como todo jogo baseado na Loteria Babilônia, se o jogo não tiver uma morte, não tiver uma pulsão, o jogo não for punitivo, né? O Mario, se não pular ali, você não vai se esforçar pra pular lá longe, não é verdade? Corra porque as chances estão acabando. Não é isso que a mídia faz constantemente? Não obriga a pessoa a correr, ou vagas limitadas, ou convide 50 amigos pra ganhar o enfeite de Natal do Farmville. Então tem aquela pressão. Então vamos lá. Quem tirou a rainha de vocês dois? Quem tirou a rainha vai ter direito à recompensa. E quem tirou o Joker vai ter direito à punição. Aí é o seguinte, pra você sair com a recompensa, ele tem que aceitar a punição. A punição é beber... Pessoal, espera até o final, não vão me bater. Tudo tem uma lógica aqui, não chame os direitos humanos, por favor. A recompensa é um chocolate, uma barra de chocolate. E a punição é um copo de vinagre. Você quer seu chocolate? Uhum. Só que pra querer ele tem que tomar o vinagre. Você quer que ele tome o vinagre? Sim. Ele toma o vinagre ou não toma? Ó, assim ou assim? Assim não toma e assim toma. Eu já vi você da Campus Party, seu nome? André. O senhor? Pedro. O que o senhor está fazendo aqui, além de tomar vinagre? Eu trabalho com mídia social e aprender um pouco mais. Então tá bom, hoje o senhor vai aprender a tomar vinagre, tá bom?
E é legal que ele tá quente, né? Ele veio na minha mochila sacudindo e tal. Tudo bem? Ó, tudo bem, você não precisa tomar, mas aí ele não sai com chocolate, ó, já pra dar o gosto do chocolate. Se ele sair correndo, o Andros vai tirar um raio laser, tá bom? O senhor bebe ou não bebe? Posso pensar mais um pouco? Não, a gente tem tempo. Ou disse que vai tentar. Tá bom a quantidade ou ele bebe mais? Ih, vai ter que beber mais. Isso aí, agora os senhores podem sentar. Pode deixar aqui, pode deixar aqui. Ou se você quiser levar a garrafa pra beber. Pessoal, uma salva de palmas pros monitores. Podem sentar. Aí é o seguinte, agora eu quero uma pessoa idônea. O senhor ali. É. Qual o nome do senhor? José Jacinto. Senhor José Jacinto, cheira isso aqui. Só cheira. Tem cheiro de vinagre? Toma um golinho. Que gosto esquisito. Isso é água. Obrigado, senhor José Jacinto. Pessoal, vamos lá. Quando a gente faz o jogo, eu tô pensando nisso, nesse convite, já vai fazer uns 3 meses, certo? Aquilo que tá na tela, aquele código, não necessariamente é o que o jogador vê. Isso aqui é uma garrafa de vinagre. Parece vinagre, mas era refrigerante. A única dificuldade que teve de beber era o quê? É que ele perdeu um pouco o gás e estava quente. Mas isso acontece a todo e qualquer momento. Porque a pessoa que cria, a pessoa que planeja, ela faz uma engenharia reversa. Então, para eu criar esse estado de jogo, o que eu fiz? Opa, entrega pro Andros, é a responsabilidade dele. Pode levar lá, pode levar lá. Aí o que acontece? Anteontem eu dei uma palestra aqui em Games. O Pedro Mesgraves, a gente trabalha junto, é um grande amigão meu. Eu falei assim, ó, pega essa carta aqui e faz isso, isso e isso. E aí, obviamente que vocês vendo, nossa, mas sabe o que é o mais legal disso no jogo? É olhar a expressão de vocês, porque eu tava até pensando no Metrô 20, seria legal ter um ativista dos direitos humanos falando, não pode, não sei o quê, porque aí ninguém de vocês briga e já catalisa a expressão toda nele. Mas o mais legal é ver a expressão de vocês. Por exemplo, pessoal estava mais quietinho, dormindo. É, bebe! É, vai pros leões! É, o sangue assim, de ver a pessoa sofrer o sangue. Então, foi basicamente como programar um código. Foi ver o sarcasmo, a maldade em vossos corações. Tá vendo? Ah, Big Brother é ruim. Foi nada, todo mundo gosta de ver o zoológico ali e tal. Isso aí é uma experiência antropológica, pessoal. Vocês comprovaram a tese. Seguinte. Johan Huizinga cria o Círculo Mágico. Ele define que o conceito do jogo vem do Círculo Mágico. O antropólogo do começo do século XX. E ele explica... Sabe quando você entra num templo? Toda aquela questão das regras do templo, o cheiro, a música. Você está em outro estado. Só que esse outro estado, ele não está necessariamente ligado você estar dentro de um templo. Sabe quando você está vendo aquele filme que você gosta? Sabe quando você está lendo aquele livro? Ó, tem desafio daqui a pouco, hein? Quando você vê aquele livro que você gosta, quando você está jogando aquilo que você gosta, aquilo cria um conceito que as regras que estão ali, que o gosto que estão ali só são válidos naquele momento. A mesma coisa que no futebol. Eu falei do dojo, da academia de karatê. A faixa preta só vale aonde? Dentro do dojo. O que acontece se um cara vai com a faixa preta no meio do Iraque, do Afeganistão igual o Rambo? Vira queijo suíço. Então as regras implícitas do jogo só acontecem dentro delas. E pro jogo ser jogado, a pessoa tem que aceitar aquelas regras. Qualquer jogo só é bom quando ele promove no jogador o interesse da jogabilidade. Falando em Círculo Mágico,
Uma coisa que eu costumo usar bastante nas consultorias é a fórmula do círculo. Deu 2πr? Então eu inventei essa fórmula aqui num momento de devaneio, tomando vinagre, pensando no vinagre. Seu jogo, sua startup, sua empresa já tem uma vocação. Por exemplo, o Giannini, ele tem o Mande Bem no Enem. Qual que é a vocação dele? mandebemnoenem.com.br. Isso. Qual que é a vocação dele? Ensinar. Ensinar pode ser divertido? Pode ou não pode? Então ele colocou aquilo na semântica dele. Ensinar pode ser pago? Você cobra para ensinar? Ele não cobra para ensinar, então não está na semântica dele. Aí o que acontece? Ele tem uma interface. A interface dele é o site. Quando a gente está falando do jogo, você tem a emissão e a recepção. Eu posso falar para vocês tridente. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo tridente? O diabo. Mas talvez se eu estivesse na Índia e falasse tridente, o pessoal ia falar o quê? Shiva. Se eu estivesse na Grécia e falasse tridente, o pessoal ia falar Netuno. E se eu estivesse na China, falasse tridente, o pessoal ia lembrar do forcado de tigre, que é uma arma do Kung Fu, que é em forma de tridente. Então, eu entendo onde que é a distorção seletiva do meu público, em função da mensagem e como ele vai aceitar. E em função disso, eu entendo a rede social. E quando eu falo rede social aqui, eu não estou falando de internet. Também estou falando de internet. Eu estou falando das redes sociais locais e as redes sociais digitais. A partir daí, eu consigo equalizar, entender, compreender, aplicar o que é o meu círculo mágico. Puxa, o senhor voltou. O nome do distinto senhor de gravata borboleta é o Thomas Alva Edison. Uma das patentes dele foi a cadeira elétrica. Você nem perguntou o que era e você gamificou o negócio dele. Mas a questão é a seguinte, já ficando uma crítica, será que tudo é gamificado? Será que tem coisas que podem ser gamificadas ou não? A grande sacada que eu penso é a seguinte, B só se transforma em A quando em A tem partículas residentes de B. Se não tem isso, não vai conseguir obter essa gamificação. Obviamente aqui foi uma piada, até num certo tom de sarcasmo e não de crítica, mas a morte já foi gamificada, no sentido audiovisual. Não tem os jogos mortais? Brinca com a questão do jogo, obviamente que não é o jogo. Vocês conhecem a teoria dos jogos? Tem um dos statements da teoria dos jogos que é o dilema do prisioneiro. Depois vocês vão na Wikipedia e digita lá, dilema do prisioneiro. E depois vocês veem o filme do Batman, o segundo, The Dark Knight, que tem uma coisa no roteiro, tem um elemento no roteiro da teoria dos jogos, aquilo da balsa. E aí dá pra entender a relação da emissão, da recepção. Só que tem cases muito legais ligados à gamificação. Ali em cima, a gente tem um case chamado Foldit. Foldit é uma molécula, foi um jogo da Universidade de Washington, que era para entender como que aplicava uma proteína e como ela reagia. Depois de 30 anos, mestrados e doutorados, eles estagnaram. E aí falaram assim, vamos fazer um jogo? Vamos. Só que tudo que é feito no jogo é mapeado. E aí em 2 semanas eles tiveram todas as respostas que em 50 anos eles não tinham. O exército inglês fez isso para conter pirata. Ele fez um jogo e observava qual que era as condições, a configuração de força dos piratas da Somália e do exército inglês. Quais que eram as chances de sucesso, quais que eram as chances de fracasso. E aí começava a modelar. Em função do quê? Da própria questão do usuário. Pra mim, esse é o exemplo clássico de um jogo de propósito, que a pessoa estava ali jogando, se divertindo, mas ajudava a criar vacinas, né? Uma série de novos avanços na medicina. Já pensou, você jogar alguma coisa que daquilo ali sai alguma cura para alguma doença e tudo mais. Zombies Run, alguém conhece o Zombies Run? Aplicativo, você coloca no seu telefone, você sai correndo, fica uma voz na sua cabeça. Ó, o zumbi tá chegando, vira à esquerda, pega a saúde, ó, você vai encontrar uma arma. Quem corre, quem usa, fala que dá aquele up, né? Ó, por quê? Tá mexendo na máquina sensória, na estesia, na sensibilidade da pessoa. E isso é muito legal, porque gamificação do jeito que a gente está trabalhando hoje, ela acaba sendo algo que que tem uma fronteira ali não definida entre o que é real e o que é virtual. E a partir daí tem toda uma questão de criatividade e tudo mais. É muito engraçado quando a gente vê uma pessoa... Peraí, mas daqui a pouco eu falo.
Biblioteca de Nova York, um jogo que à medida que as pessoas jogavam, elas faziam uma memória no site. Elas não só frequentavam a biblioteca, viam a biblioteca como um lugar divertido, mas tudo que era feito era jogado na rede social e ficava essa memória. E aqui, o Quem É, o Pedro conhece bem, foi um jogo que a gente fez no MIS, pro projeto Redmiss, que era como se fosse um RPG no Twitter. Então interpretava personagens da literatura. A gente fez 5 sessões numa tarde. A primeira sessão foi uma pessoa do MIS que ganhou, que estava aí no laboratório. A segunda, uma pessoa do MIS. A terceira, uma pessoa jogando no celular. A quarta, uma pessoa do Rio de Janeiro. Sem falar nada, 200 pessoas jogando. E aí a gente colocou o quê? Personagem bíblico, personagem da literatura indiana, colocou o Pequeno Príncipe, colocou o Capitão Nemo, né? Então através de uma brincadeira, e ficava todo o registro lá, né? Vamos lá, tem muita coisa ainda, Minha opinião, onde que vai desenvolver muito a questão da gamificação, a questão dessa realidade junto com realidade aumentada, ARG e tudo mais? Vocês já viram o óculos do Google, né? Isso aí não é tão novidade, afinal hoje já existe até lente de contato com o HUD. Vocês conhecem a terminologia HUD? Head Up Display. Sabe os marcadores que tem na tela do videogame? O Guide User Interface? Cada vez mais o olho do novo cidadão vai vir com isso. Hoje é normal usar óculos, ou ter um pino na perna, ou ter um implante no dente. Cada vez mais os óculos com esse sentido. A Polícia de São Paulo já tem um óculos que ele pega um raio de quase 1 quilômetro e identifica 500 pessoas. Se a pessoa, se tiver ali no meio um procurado, eu não preciso estar olhando pra ele, ele já vai apontar pra ali. Isso lembra um pouco o Homem de Ferro, né? Ou muito, né? Porque é muito engraçado. Cada filme do Homem de Ferro, as experiências com HUD crescem em torno de... multiplicam por mil no YouTube. Antes do primeiro filme do Homem de Ferro, tinha uns 3.000 vídeos. Depois passou pra 30.000. Então tem alguma coisa aí que tá surgindo, tá vindo. E é essa questão. Obviamente que vai ter aplicações bélicas, aplicações econômicas, mas também vai ter aplicações ligadas à diversão, à brincadeira. Vamos jogar mais um jogo? Não precisa beber vinagre. Ó, o jogo agora é outro. Quem vencer ganha um jogo educativo de trânsito. Quem quer um jogo educativo de trânsito? Você? Vem aqui. Mais uma pessoa. Pessoal, não tenham medo. Eu não vou mais trollar ninguém. Andrew Zoom, por favor. Do meu lado. Mais uma pessoa, mais um voluntário. Por favor. Enquanto isso, eu gostei do seu Jacinto. Seu Jacinto, vem aqui. Vira essa garrafa sem deixar cair o que tem dentro dela. E senta ali no canto pra ninguém te dar dica, por favor. Então, ó, tá vendo? É o círculo mágico. Aceitou. Tá na brincadeira. Olá, tudo bem? Seu nome? O Anderson. O Anderson, seu nome? Andy. Andrew Zoom. Prepara pra atividade número 6, por favor. Perfila aqui do meu lado. Andrew Zoom, vem aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O código dele não tá tão bem programado. Mais um pouquinho. Vem pra cá. Vira pra lá. Pro outro lado. Não, ainda. É o seguinte. Eu vou cronometrar. Quem vai fazer o Andrew Zoom chegar aqui. Só que agora ele assumiu um outro módulo. Se você falar anda, ele não vai andar. Então pra ele andar, vai fazer assim. Levanta a perna. Direita. Projeta seu corpo pra frente. Agora volta um pouco o seu tronco. Levanta a perna esquerda. Pra baixo. Só que é o seguinte, pronto, volta lá na posição, por favor. Só que é o seguinte, ele vai entender os comandos do modo mais literal possível. Vem aqui pra todo mundo ver o robô. Vem aqui o Anderson, vem aqui. Então vamos ver. Quem quer ir primeiro? Eu vou cronometrar, pera um pouquinho.
Vai lá, Andy. Levanta a perna direita. Projeta pra frente. Volta o tronco pra trás. Encosta todo o pé no chão. Direita. Agora levanta a perna esquerda. Projeta pra frente. Projeta pra frente a perna esquerda. Encosta o pé no chão. Agora levanta a perna direita. Projeta pra frente. Coloca o pé no chão. Levanta a perna esquerda. Projeta pra frente. Isso. Perna direita agora, levanta. Coloca pra frente. Pra frente. Isso. Perna esquerda, por favor, levanta. Coloca pra frente, por favor. Encosta no chão. Perna direita, levanta. Coloca na frente, por favor. Coloca no chão. Entendeu? Oi? Por favor, abaixa o corpo. Abaixa o corpo pra pegar. Mão direita. Pegar aqui. Desce, desce, desce. Pega o jogo, por favor. O jogo. Vem pra direita. Mão direita, um pouquinho mais pra direita. Pra frente. Desce, por favor. Abaixa um pouco mais o tronco. Pega o jogo, por favor. O jogo. Por favor, pega o jogo. Fecha a mão. Abre a mão. Pega o objeto que tá na sua frente. Ó, a Andy fez ele chegar aqui até 1 minuto e meio. Se você conseguir fazer ele pegar, é seu. Andrew Zoom, volte à posição original, por favor. Enquanto isso, o que está acontecendo? Um hospício? Não. Pode sentar aqui, Andy, por favor. O seu Jacinto tá ali numa quest paralela. Então eu falei pra ele virar a garrafa sem deixar o que cair dentro, só que sem colocar. Não, mas tá grudado ali na água, isso aí não vale, isso aí não tá na regra. Aí é o seguinte, vamos ver se ele consegue ou não, tá bom? Vai lá, seu Jacinto. Wallace, dá uns 5 passos pra trás, por favor. Levanta a perna direita. Projeta pra frente. Levanta a perna esquerda. Projeta pra frente. Levanta a perna direita. Anda pra frente. Levanta a perna direita. Projeta pra frente. Bota o pé no chão. Levanta a perna direita. Anda pra frente. Levanta a perna esquerda. Projeta pra frente. Pé no chão, levanta a perna direita, projeta pra frente, pé no chão, levanta a perna esquerda, projeta pra frente, pé no chão, levanta a perna direita, levanta pra frente, pé no chão, perna esquerda, projeta pra frente, pé no chão, projeta pra frente, levanta a perna direita. Projeta pra frente. Porra. Se agacha. Estica o braço direito. Projeta pra frente. Estica pra frente a mão direita. Levanta um pouco. Levanta um pouco a mão direita. Coloca pro lado esquerdo um pouco. Pra frente, mão direita. Agarra o DVD. Estica mais um pouco. Flexiona os dedos da mão direita. E deu o mesmo tempo que ela. E aí como é que faz? Como eu não sou sádico que nem vocês e obrigo aos outros. Vinagre, quem é que toma vinagre? Winston. Por favor. Andrew Zoom, volte à sua posição.
Então, como eu não sou sádico, e aqui não é um jogo para promover a competitividade, ver o pessoal se pegando lá fora, por favor, os dois de pé, o Andy e o Wallace, eu vou dar um jogo para cada, tá bom? O jogo é esse que tá no simulador aqui, é do meu amigo Pedro Alves. Eu falei, poxa, só bombom e vinagre não dá, né? O pessoal veio aqui, esforçou a mente e tal. Tá aqui. Obrigado, viu? Uma salva de palmas, pessoal. Pô, pessoal. Aí é o seguinte. Eu esqueci de alguma coisa, não esqueci? Ó, tá aqui. Na verdade, isso que é legal no jogo, sabe por quê? O senhor pode emprestar aqui a... Vem aqui, vem aqui. A graça, uma das coisas que a gente faz muito quando tá fazendo o jogo, não é nem olhar o jogo em si, é olhar como a pessoa reage quando ela joga. Então uma vez eu vi uma palestra de um professor do MIT, que ele falava assim, crie enigmas insolvíveis. Por quê? Porque isso a cabeça da pessoa vai pensar. Então, eu tinha planejado uma coisa que acabou não acontecendo, mas lembra que eu falei como você emite e como é recebido? Então, pode tirar do dedo, pode tirar do dedo. Vocês viram aqui a solução que ele causou. A grande graça que faz uma pessoa ficar jogando bastante tempo querendo encontrar uma solução é aquela mesmo que vai olhar aquele aplicativo que até então não era ludificado. A princípio era para ter uma bolinha de gude porque ela não gruda. Mas até chegar aqui correndo, tirar o refrigerante e colocar água, começou a grudar. Aí ele falou, já consegui, porque tava grudado. Eu falei, mas assim é fácil demais, né? Mas eu falei, poxa, o game design foi mal modelado. Eu falei, dá seu jeito aí. Na verdade tem um dos jeitos clássicos que você faz quando você vira uma coisa ela não cai, né? Você pega e gira, né? Mas qual que é a graça do jogo? É a pessoa encontrar caminhos, respostas iguais por caminhos diferentes. Porque todo mundo tem uma série de habilidades cognitivas. A minha habilidade espacial é mais desenvolvida do que a minha habilidade musical, né? Mas obviamente que talvez a pessoa aqui, tudo bom? E talvez aqui a pessoa encontre um outro jeito, né? Mas a grande graça, né, que ficou meio assim, eu fiquei observando como ele estava jogando. Então fica aquela coisa de pensar, aí eu até vim pra cá, que já fui até avisado pelas regras do jogo. Seu Jacinto, muito obrigado. Obrigado pela resposta, pela sugestão, viu? Aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou criar um enigma, mas aí do tempo já tá acabando. Eu falei, aí eu tava no metrô, aí eu pensei um enigma assim. Como é que era? Quando tá no Brasil é japonês, quando tá no Japão é brasileiro. Mas quando tá na Inglaterra é americano e quando tá nos Estados Unidos é inglês. Pensa aí na resposta. Não tem, foi um enigma que eu criei. Mas vamos criar um enigma pra ficar pensando. O importante do jogo em si, o que o jogo transmite, independente de qualquer coisa, não é conteúdo. Conteúdo, ele vem a reboque. O jogo transmite habilidade, né? Então vamos lá. Opa, já tá entrando no protetor de tela. Antes disso, eu queria mostrar um vídeo pra vocês. Vocês conhecem os Gregory Brothers? Gregory Brothers, que fizeram a Bad Intruder, aquela canção que eles pegam notícia e faz virar rap? Não chega ou chega? É aí do lado. É a de baixo, a de baixo. Essa aí, essa aí. Então, a gente tá num mundo assim, já tinha gamificação, o game design, aí surge a... Acho que é a outra, hein? Vamos ver. O som vai dar daqui a pouquinho. Ó, segura ele aí. Vamos ver esse vídeo? E depois a gente faz uma reflexão em cima dele?
Mr. Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States. So here we stand. Americans have a choice for the future. Every parent should have a choice. So now you have a choice to help create a better future. Choose that future, a future where everyone can find a job. We outsource new jobs. Growing jobs is about taking risks. The risk takers, my dream, the dreamers, Steve Jobs. The time has come for us to put aside the divisiveness. So democracy works without compromise. Our destinies are bound together. I'm asking you to join me to walk together. Our path is harder, but it leads to a better place. Where no senior fears for the security of their retirement. They should retire with the care that they have earned. Medicare reduced, rein in the cost of health care. We got married and moved into a basement apartment. His proudest possession was a coffee table he found in a dumpster. Our desk was a door propped up on sawhorses, sweet tuna fish. His only pair of decent shoes was a half size too small. Our dining room table was a fold-down ironing board in the kitchen. His car was so rusted out I could see the pavement. I will work to restore that America, To restore the values that built the middle class. I will not raise taxes on the middle I class. cut taxes for those who need it. Small businesses, America's engine of job growth. the greatest engine of growth the world's ever known. The richest country in the history of the world. God bless you. God bless the United States. God bless you. God bless the American people. God bless you. God bless the United States. God bless you. God bless Neil Armstrong. Então deixa eu voltar aqui. Então, isso aí é... O nome que está sendo dado para isso, vocês acham que é gamificação? Vocês veem gamificação nisso? Sim ou não? Eu também não vejo. Por quê? Porque a pessoa não está jogando, né? Não tem interatividade. Não é porque está usando o código do jogo que está tendo a gamificação. Mas isso aí já tem um nome. Quem arrisca dizer qual que é o nome disso aí? Songificação. Então... Teve a onda do game design, teve a onda da gamification, a onda da badification, que é colocar bad, e a onda agora do Songify. Cadê o... Produção? Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos. Pessoal, vamos conversar, quem tiver dúvida e tudo mais. Oi, tudo bem? Falou no início um pouco sobre a relação da gamificação com o processo de condicionamento, seja ele operante e clássico. Quando a gente está gamificando, aí vem a grande questão, se tudo é gamificado ou não. Porque se a gente for olhar para as regras da sociedade, elas são gamificadas. A lei você considera que também você tem uma regra, se você não cumprir a regra, você vai ter uma consequência, ou caso você cumpra, você espera um processo de... Eu acho que o processo de gamificação, ele na verdade, ele trabalha em dois aspectos. Aspecto de transparência nas regras e a criação de bônus alternativos além da própria atividade. Porque, basicamente, é condicionamento operante clássico, né? Quem vai responder essa questão aí é o Andros, tá bom? Você responde, Andros? Muito boa resposta, senhor. A questão é a seguinte. Quando a gente fala da gamificação em si, eu, obviamente que desenvolvendo projetos, estudando, né? Tem muita coisa que eu não sei responder. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, escola é um jogo. Eu gosto muito da frase do Luciano Meira lá do Recife, que ele fala assim, a escola é um jogo, mas é um jogo que o game design dele foi ruim, porque é fácil roubar, é fácil colar, é um jogo que não atrai a atenção. Quando a gente pega as matrizes dos jogos, os teóricos dos jogos, Jesper Juhl, Eric Zimmerman, do game design em si, você tem algumas coisas ali que conflitam um pouco com essa visão. Por exemplo, a lei é um jogo, mas você segue a lei espontaneamente? Você segue a lei porque você quer? E aí, se não é espontâneo, não é um jogo. Eu também sou um pouco condicionado, estou me condicionando a questionar isso.
se a pessoa joga porque ela joga espontaneamente, sendo que existe todo um planejamento do jogo para fazer a pessoa jogar. Seja o som, sabe, o binaural beat que deixa o cara ali e desliga o som da pessoa que é suscetível a isso. Eu concordo que esse é um viés válido, é um viés de se pensar, porque tudo é organizado com regras. Isso é insofismável. Não tem ninguém andando pelado por aí. Ou sei lá, anteontem quase tinha lá a fadinha, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pode até ter regra. O agon, da palavra grega. Mas não tem o paideia, não tem a alegria, não tem a diversão. Aí eu fico nessa dúvida. Até que ponto as regras da sociedade se confundem com a regra do jogo? Ou até que ponto isso não é um vinagre na você bebe e é soda? Eu não tenho a resposta. Por exemplo, a regra do jogo dentro do trabalho. Você não pode ser descortês que os caras são superiores a você. Naquele exato momento, o cara tá com vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. Se quebra o jogo, ele tem uma perspectiva de que ele vai ter um resultado negativo. Agora, isso depende de quanto ele considera que aquilo é real ou não. Entendeu? Ou seja, o resultado em si, ele também é presumido. Então, se você for pensar no modelo do condicionamento operante, o que você recebe no final, ele efetivamente só tem sentido com a tua significação. Ele não tem sentido sozinho. Tipo assim, beleza, você foi demitido. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Depende de quem está recebendo esse signo. Eu concordo. Acho que é por aí. Mas acho que o game, sendo uma linguagem nova, né, reunindo outras coisas, ele vai um pouquinho mais além. Eu creio que uma das coisas que eu estou fazendo é tentar ir mais do que essa conceituação de regras que a gente já tem, mas acho que é por aí, sim. Concordo e não concordo tanto assim, sabe? É o que está me fazendo pesquisar mais e tentar buscar alguma coisa além. Next one. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer pela palestra, que eu achei bem bacana. Eu que agradeço de vocês estarem aí, terem bebido vinagre e tudo mais. Os conceitos que vocês falaram, assim, acho que foram uma boa introdução para o game design, tanto para gamificação. E a minha pergunta, na verdade, é a seguinte. Você conhece o Coursera, aquela plataforma de curso? No ano passado teve um curso que foi exatamente sobre gamificação, que foi do Kevin Werbach, que é ele que era o professor. E eu fiz, e eu queria saber, assim, se você viu, se teve oportunidade, o que você achou? Olha, que falasse um pouquinho sobre. Eu comecei a fazer e ainda não tive tempo de terminar. Eu também não. Mas eu vou falar uma coisa. Até hoje, tem o livro da Jenny McGonigal, que é uma visão que cria esse conceito todo. Tem o Ian Bogost, que é o principal crítico, então ele já dá um contraponto. Até hoje foi a melhor coisa a falar de gamificação. Tanto que o que eu vi, eu falei, eu quero fazer uma coisa completamente diferente que ele fez, pensando que tivessem pessoas aqui que já tivessem visto o curso e não tivessem chovendo molhado. Quem se interessou no coursera.org, né? Vai lá e digita Gamification, tem um curso de mais de 20 horas, dá uma introdução não só à gamificação, mas o game design, vale a pena. Obrigado. Next one. Quero saber se você pode falar pra gente sobre estratégia para gamificar projetos web, startup, porque parece que o lance de badge já está um pouco batido, acaba perdendo um pouco a funcionalidade, né? Eu acho o seguinte, para querer fazer uma gamificação, tem que sacar de jogo. Sacar de jogo, estudar jogo, entender a mecânica de jogo, jogar, ver uma pessoa jogando. O que atrai no jogo pode ser um jogo da velha, pode ser o God of War. Cada um com as suas devidas proporções, orçamentos e tudo mais. O que eu penso hoje em relação à estratégia web, tem uma rede de cinema chamada Brazucas, Rede Brazucas, que serve para divulgar filme nacional. Aí a Cintia Lário, ela veio me procurar para a gente bolar uma estratégia. Primeira coisa que eu falei para ela é o que eu falo para vocês. O que acontece hoje? Você chega no seu trabalho 9 da manhã. Aí você abre a cesta básica da internet. Facebook, Twitter, MSN, Tumblr e outras coisas mais genéricas ou mais bizarras que cada um acessa. Você vai ver tudo aquilo umas 10 da manhã, certo? E aí vai começar seu trabalho. No meu caso, como
às vezes tem uma questão de rede social, tem evento, né, lá o Games for Change e tudo mais. Às vezes eu começo a fazer isso 9 da manhã e 4 da tarde eu não consegui fazer mais nada. Então, essa relação entre real, virtual, internet das coisas, já teve muito o apelo do real ser chamado pro virtual. Agora tem que começar a sacar uma diáspora que gamifique a realidade em si. Os jogos, por exemplo, o Foursquare. Tipo, você tá ali, você tá num bar, você quer ir no restaurante de comida mexicana pra ganhar o chapéu mexicano. Por exemplo, essa brincadeira que ele desligou. Essa brincadeira que a gente fez aqui, eu uso ela pra ensinar inteligência artificial. Então, é lógica procedural em inteligência artificial. Mas eu não tenho que conectar pensamento com pensamento. Pensamento não é semântica, não é ordem de ação. Então por que eu não desvirtualizo meu jogo e trago ele pela realidade? Né? Então eu acredito assim, realmente é algo que dá trabalho, é difícil inventar um novo. Porque é igual o Tom Zé fala, tocar igual os Beatles e os Rolling Stones, todo mundo toca. Como é que você toca uma coisa que não foi inventada? Né? Só pra vocês não acharem que eu só tô de cabotinagem aqui. Ah, só pra não ficar enrolando e tudo mais. Tá aqui, ó, meu e-mail, franciscotupi@yahoo, meu Twitter, @franciscotupi. Meu livro tá gratuito nesse site, foi a reunião de texto do meu blog, franciscotupi.com.br. Quer saber mais do robô? Quem tá vestindo a armadura aqui é um amigo meu de mestrado, o Winston Kurtz, revelei sua identidade. E ele tem todo um projeto, ele faz um mestrado ligado a máscaras e artes tecnológicas, está começando a fazer uma série de eventos, né? Criando essa divulgação e tudo mais. Eu falei, putz, vou chamar o Winston para dar um peso, o site dele tá ali, o simbióticos.wix.com. Então como é que a gente faz coisas novas ou inventa modernidade, né? Então só mostrar para vocês um jogo que eu fiz. O cabo não chega até aqui, né? Beleza. Então teve a Global Game Jam agora, a gente organizou a sede da USP. 2 horas da manhã do sábado, da sexta pro sábado, eu e outro organizador falou, vamos fazer um jogo? Vamos. Tinha 48 horas, a gente fez ele em 15. O tema era coração. E aí a gente pensou, vamos fazer um jogo de meditação? O Caio tá aí ainda? Ali o Caio foi outro bravo guerreiro, né? 11 mil pessoas espalhadas pelo mundo. Falei, então como é que a gente pega alguns conceitos e tenta trazer para o jogo, né? Obviamente que você não vai ver esse jogo, os monges do Tibete jogando eles, né? Tentando meditar, embora eu quisesse ver. Mas se o jogo transmite habilidade e o conteúdo vem a reboque, a gente pegou um conceito de meditação. O próprio tutorial é escrito pelo mestre Buda, aquela frase é uma das frases de Buda, né? Que é para buscar o caminho do meio. E como é que você ensina a jogar pelo caminho do meio? O tema do jogo era o coração, ali em cima o cocoro batendo, ó, eu não tô fazendo nada, o jogo tá ficando in. Aí agora eu vou começar a atingir o coração de ansiedade. Ó, tá aumentando a velocidade. Agora tá muito yang, o Buda tá muito yang. Aí a pessoa entende que para manter o equilíbrio tem que passar algumas flechas e tem que colocar outras. E aí o jogo vai indo. Ó, ainda não tá acabado. E também vai fazendo um jardinzinho incidental. Cada vez que joga o jardim é diferente. E aí tocou o telefone, a pessoa saiu, o Buda vai ficando in, vai ficando in. Ou o Buda vai ficando yang, a batida do mantra emulando o som do coração. Cansou? Tá muito yang, tá muito agitado. Levou um game over yang e aí vai tendo tempo. Mas a questão é fazer o quê? Faz uma, não faz outra. Pelo próprio caminho, a habilidade, a questão do clicar, como funciona de um jeito, como funciona de outro, né?
É engraçado que o jogo subiu no ar no final de semana, mas eu acabei de receber um e-mail hoje de manhã de um amigo. Olha, joguei 40 minutos e me acalmei, né? Então, foi um modo de brincar. Gamificou a meditação? Não, mas brincou com o termo. Colocou regra e colocou PADIA. Pessoal, quero muito agradecer. Talvez tenha alguma dúvida que tenha ficado aí aberto. Eu gostei bastante de ter gamificado a palestra e gamificado o modo que eu falei. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode parar, pode perguntar. Tem meu Facebook, tem meu e-mail. Eu e o Andrew Zoom, a gente vai dar uma volta aí. Quem quiser bater foto, fica à vontade. Muito obrigado. Game over.